Vamos passar agora uma sequência de montagem desse articulador semi-ajustável. Obviamente aqui por slide e figuras não vai ficar tão claro quanto os vídeos, mas eu acho importante a gente discutir alguns aspectos agora, para depois, quando vocês verem os vídeos, já estarem um pouquinho mais dentro do assunto. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter bons modelos de estudo, tá? Então aqui a gente vai ter que selecionar e personalizar nossas moldeiras. Vocês já fizeram isso na arcada superior, não deu tempo para fazer na inferior ainda, vai ser na próxima prática. Onde eu provo e seleciono essas moldeiras. Aqui ele está abrindo um pouco a moldeira para ter espaço para o nosso material de moldagem. Personalização a gente fez também com cera utilidade. Nesse caso ele flambou um pouco a cera para melhorar a adesão. Leve em boca, remover os excessos de cera. Essa parte que dobrou para dentro é excesso. Depois é feito ranhuras na cera. Cuidado para não tapar esse debris interno com cera, tá? Aqui que o alginato se prende. E também se tiver algodão também, pequenos fiapos de algodão ajuda também a manter o alginato em posição. O alginato é manipulado, a moldeira é preenchida. É levado o alginato sobre as oclusais dos dentes posteriores, incisais dos anteriores e fundo de sulco vestibular, principalmente na região anterior. A moldeira é levada em posição. Depois é desinfectado o molde com hipoclorito. Na nossa clínica a gente acabou não fazendo isso porque a gente teve um viés com o hipoclorito da clínica. A clínica a concentração dele estava um pouco maior. E depois esses moldes são mantidos no umidificador. No caso a gente fez o vazamento com gesso tipo 4, gesso especial. Um detalhe interessante, ó. Em mandíbula, a gente faz uma língua de alginato para melhorar a resistência do nosso gesso. Depois, agora já na parte dos articuladores, na parte para montagem do ramo superior, a gente vai usar o arco facial. O arco facial ele tem um componente chamado garfo ou forquilha, tá? Que esse componente vai registrar os dentes do paciente. Nessa parte do garfo ou forquilha, eu tenho que botar um material de moldagem, um material que registra as oclusais dos dentes. Nesse caso, que tem no livro da Volpato, ela usou Godiva. É um ótimo material. Podemos usar também siliconas para isso. Podemos também usar cera para isso. No trabalho, no dia a dia de vocês, principalmente na matéria de oclusão, a gente vai fazer inicialmente com cera. Isso é levado na boca do paciente e vocês estão vendo essa haste aqui, ó, do garfo, ela tem que ficar bem posicionada na linha mediana do nosso paciente. Provavelmente vocês vão conhecer essa paciente aqui, tá? É nossa professora, né? Professora Rafa, agora ganhou o bebê. Então o que acontece aqui? Esse aqui é o restante do nosso arco facial. Ele tem duas olivas que são encaixadas nos meatos acústicos externos do paciente, dentro do pavilhão auditivo, lá dentro, tá? É a região que mais se aproxima dos nossos côndilos. E aqui eu tenho um relator náseo, que vai se posicionar sobre a glabela do meu paciente. Então esse restante do arco facial ele captura aqui a forquilha e eu vou ter agora uma relação da base do crânio do meu paciente em relação aos dentes. A relação eixo de rotação mandibular e dentes. Então eu estou transferindo para o meu articulador, através desse arco facial, a relação da maxila do meu paciente em relação ao crânio dele. Eu estou posicionando tridimensionalmente essa minha maxila no meu articulador. Então as olivas sendo encaixadas, tá? Pessoal, não esqueçam de proteger essas olivas, tá? Não a gente protege com papel filme, rolopac, ou até um dedinho de luva, porque isso aqui não é esterilizado. A forquilha é esterilizada sim, tá? Mas essa oliva não. O relator náseo também posicionado bem certinho na região de glabela. E quando eu posiciono as olivas e o relator náseo na região anterior, lá da frente do meu arco facial, ele vai posicionar esse risquinho inferior antes desse primeiro risco,
ou antes desse segundo risco, ou após esse segundo risco. O que isso quer dizer? Se esse risquinho inferior vier para trás, aqui onde é o número 1, a distância intercondilar do meu paciente é pequena. Se tiver entre os dois riscos, que é o 2, a distância é média. Se estiver além do segundo risco, a distância é grande. Se cair bem em cima do risco, normalmente a gente pula para o anterior. O que quer dizer? Se caiu bem em cima do primeiro risco aqui, eu não vou para o M, eu vou para o P. Eu vou apertar todos os parafusos superiores do arco facial e depois eu vou apertar essas borboletas da minha junta universal. Eu aperto a primeira borboleta até sentir resistência, vou para a segunda borboleta até sentir resistência, finalizo o aperto da primeira e finalizo o aperto da segunda. E aí eu consigo montar no meu articulador, através de um bom modelo de estudo e a montagem desse garfo em relação ao articulador, eu vou somente unir aqui, ó, o meu modelo ao ramo superior. Essa união a gente faz com gesso especial, um pilar central, espero esse gesso tomar presa, a cristalização do gesso, e depois eu complemento com gesso comum. Não esqueçam, na base do modelo, eu tenho que fazer ranhuras, pode ser feito com faca de gesso ou fresa, certo? E umedecer esse modelo. Para o gesso novo aderir a esse gesso antigo. Senão é muito fácil soltar isso. No ramo inferior, para fazer o registro agora da maxila em relação à mandíbula, ou mandíbula em relação à maxila, em caso de pacientes que tenham dentes, é interessante fazer um dispositivo para alterar a memória neuromuscular do sistema estomatognático. Um desses dispositivos é o nosso Gig de Lucia, que a gente faz com acrílico de baixa contração. Então eu vou manipular o acrílico protegendo os dentes anteriores. Eu tenho um vídeo explicando isso, vai ser mais simples assistir isso no vídeo, tá? A gente protege os dentes. A gente faz uma pequena bolinha de acrílico, põe na região incisal dos dentes anteriores e projeta uma aresta na região posterior. Uma outra forma de fazer com as tiras de Lev-Gauss, a ideia é muito semelhante ao Gig deles, tá? Essas tiras de acetato. Ele também é um dispositivo na região anterior. Tanto ele como o Gig, eles funcionam da mesma forma, tá? Eles criam uma instabilidade oclusal. O que é uma instabilidade? A mandíbula não consegue se fixar contra a maxila. E a gente mantém esse dispositivo por pelo menos 15 minutos. Então ele tem somente um contato anterior, nenhum contato posterior, com a ideia, o intuito, apesar de ter alguns artigos que mostram que isso não funciona para desprogramar, mas a ideia é uma tentativa de desprogramação neuromuscular, certo? Um espaço para fazer o registro sem interferência dentária. Então essas tiras essas Lev-Gauss são muito semelhante à ideia com o Gig de Lucia. Eles deixam somente um contato na região anterior e nenhum contato na região posterior. Para manipulação, pessoal, eu tenho alguns tipos de manipulação, mas que a gente vai utilizar no nosso dia a dia aqui. Bimanual de Down sem a frontal de Thomas. Sempre, pessoal, paciente em posição supina, deitado, com o mento apontado para cima. Se fizer isso, você tem menor tendência a proturir a mandíbula, tá? O paciente põe a língua no céu da boca, lá no palato mole, e tenta morder com dentes posteriores. E eu vou manipulando, só orientando a mandíbula com leves movimentos oscilatórios. A boca do paciente tem que estar só levemente aberta, tá? Não pode abrir muito a boca do paciente. Com pequenos movimentos oscilatórios, eu vou guiando esse fechamento de boca do paciente.
Não tente manipular dessa forma, tá? Paciente sentado, a boca muito aberta, a língua aqui está pulsando na região anterior. Isso aqui está errado. Então, a frontal de Thomas, os polegares colocados na concavidade sobre a sínfise. A cabeça restante do paciente é apoiada na região de antebraço e tórax do operador. E aqui eu vou fazer movimentos oscilatórios, somente guiando o fechamento do paciente. A frontal de Thomas. Então aqui, com a mão operadora, eu seguro a região de mento do paciente. Com a outra mão, eu seguro a maxila e eu vou fazer pequenos movimentos oscilatórios também. O nosso jig, como eu falei, ele é uma peça de acrílico confeccionada diretamente na boca do paciente. Eu vou ter duas marcações no nosso jig. Uma marcação da MH e a outra marcação da relação cêntrica. Normalmente fica dois pontinhos marcados nesse jig. Um mais anterior, outro mais posterior. Normalmente esse mais posterior é coisa de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Pouca coisa de diferença, tá? Eu vou agora fazer um recorte na cera, plastificar ela, levar em posição e manipular o paciente naquele ponto de carbono que marcou a relação cêntrica. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um registro em relação cêntrica. Removo o excesso de cera. Para quem não tem muita habilidade, é melhor deixar esfriar mesmo e não remover esse excesso, tá? Tem que tirar com cautela. E eu faço uma pequena marcação na região superior do registro com marcação RC. Para quê? Para eu saber que essa parte aqui encaixa o modelo superior, na outra parte encaixa o modelo inferior. Agora o ramo superior ele já está montado. Eu vou botar meu pino incisal em 1 positivo para compensar a abertura do meu jig. Vou botar o registro de cera feito em relação cêntrica. Não esqueçam de averiguar se o guia condilar está em 30 e o ângulo de bend está em 15. Eu no meu modelo inferior também vou fazer ranhuras e umedecer essa base. Posiciono o modelo sobre o meu registro. Uno os dois modelos. Muitas vezes a gente pega um elástico de dinheiro e passa entre os modelos para assim unir um ao outro, unir um modelo ao outro. Aqui eu vou pegar aquele elástico grosso e unir os dois ramos do articulador. Depois que tudo estiver preso, eu verto o gesso especial. Ou posso fazer também, antes de botar o elástico grosso, eu uno com o gesso especial, fecho o ramo inferior até tocar a mesa incisal e depois eu passo o meu elástico grosso. Mas cuidado, se fizer dessa forma, cuidado na hora de passar o elástico para isso tudo não vir ao chão, tá? Não cair. Pessoal, acredito que ainda existem algumas dúvidas em relação à montagem do articulador, mas como eu falei, tem uma parte de vídeo agora. A filmagem da execução fica mais simples de entender. Na primeira filmagem eu vou narrar para vocês que o som não é muito bom. A segunda filmagem, que é o ramo inferior, está bem executado com som já. E também tem uma filmagem do professor Leonardo falando das partes do articulador semi-ajustáveis que são importantes para a gente.